Esta é a hora de agir. No programa desta semana temos connosco de Cabo Verde Carlos Hamelberg, arquiteto e urbanista, presentemente desenvolve a atividade profissional no seu ateliê da praia em Cabo Verde. Do Brasil, Luís Tavares, arquiteto e urbanista graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. De Portugal, Luís Calado, arquiteto e doutorando em arquitetura, foi docente no Instituto Politécnico de Porto Alegre e é fundador do Ateliê de Arquitetura Pormenor. Hoje falamos sobre arquitetura bioclimática. Desde o princípio das suas origens da disciplina que a arquitetura tem a obrigação de se desenhar em harmonia com a natureza para dar conforto às pessoas que nela habitam. Para isto, tem sempre à sua mão dois grandes fatores: os materiais e a maneira de se conseguir desenhar com o clima. Materiais e clima. Hoje vamos andar a pensar nesta questão, como é que isto aconteceu e o que é que aconteceu na história da arquitetura, para chegarmos aos dias de hoje, onde em qualquer estaleiro de obra é muito fácil encontrar um material que é construído do outro lado do mundo. No princípio, a arquitetura tradicional era sempre construída com os materiais mais abundantes que estavam ali à mão e ajustava-se ao clima para naturalmente e com uma maior eficiência dar conforto às pessoas. Ao longo do século XX, tecnologias foram permitindo que este caminho fosse procurando novas maneiras de fazer, novas formas, novas tecnologias que eram importadas por todo o planeta, até chegarmos, como estava a dizer há pouco, ao dia de hoje, onde a arquitetura, onde conseguimos encontrar uma dissociação muito grande, por vezes, entre os materiais que a arquitetura utiliza e até o seu ajuste às condições climatéricas daquele lugar. É sobre isto que nós vamos falar hoje com os nossos convidados, três arquitetos que exercem e que fazem arquitetura, e nós vamos tentar perguntar como é que nas práticas de arquitetura que eles fazem entendem este problema, como é que enquadram os materiais no lugar e como é que integram o desenho da arquitetura com as condições climatéricas do lugar. Começamos por Carlos Hamelberg. Dirijo-me já a primeira pergunta. No seu trabalho e nas obras que tem feito, principalmente no shopping da praia, que foi uma obra que ficou bastante conhecida, porque é uma obra muito presente na cidade. Como é que encarou esta questão? Como é que isto, eu sei que tem uma grande liberdade, é um homem de muitas culturas, não é de muita cultura, é de muitas culturas, da fusão de muitas culturas, porque tem uma vida entre Lisboa, a Bahia, Cabo Verde, tem uma visão muito muito construída com muitas culturas da sociedade. Como é que consegue aplicar isto na arquitetura que faz na praia, em Cabo Verde? É verdade, isso acabou condicionando-me como arquiteto. As minhas vivências, as minhas experiências em vários países e na área da arquitetura, isso acaba por refletir na minha linguagem. Referindo à sua pergunta, eu penso que a primeira coisa a partir de um arquiteto é quem paga o projeto, quem encomenda, quem autoriza para ser feito um projeto de arquitetura, se é o privado, se é o público, o poder público, porque a partir daí é que nós podemos começar a redesenhar os condicionantes ao projeto. Isso é fundamental e para isso é preciso que haja uma cultura arquitetónica, não só de quem encomenda, assim como do arquiteto e dos outros condicionantes que advirão dessa tomada de posição. Ou seja, por exemplo, a Praia Shopping, a partir da liberdade que me foi concedida num projeto privado, permitiu que eu trabalhasse realmente um projeto com uma certa liberdade. Por quê? Porque a implantação do edifício, a sua localização, a área disponível e a sua questão de tipologia, ou seja, a forma como é vista, como se enquadra na estrutura urbana, fez com que eu elaborasse um projeto considerando algumas premissas, uma das quais os materiais que foram. Eu gosto de jogar com todos os materiais. Portanto, não só vou na parte vernacular, como vocês podem ver, a Praia Shopping, desde pedras de aço, composite,
madeira, tem todos os materiais possíveis e imaginários numa complexidade de materiais, como dizia Roberto Venturi, a complexidade e contradições na arquitetura. Eu tento jogar com tudo isso à busca de uma linguagem que eu ando à procura há muito tempo, cerca de décadas, que é tentar arranjar uma identidade cultural à produção arquitetónica local. E com isso, considerando até os elementos que é o tema desse debate, que é a questão da arquitetura bioclimática. Se repararem, todo esse grupo de edifícios que foi estratificado acabou fazendo uma distribuição estratégica relativamente a um pátio central. Esse pátio é aberto onde tem a praça de alimentação. Não é um centro comercial, apesar de ter o hotel, não é um centro comercial tradicional, porque é aberto também ao convívio e tirar as panoramas que essa cidade oferece com o pôr do sol, a partir de esplanadas, a partir de miradouros, a partir de eixos que eu criei, eixos estruturantes e que determinaram todo o desenho da volumetria do edifício. Passamos agora para o Luís Tavares, que tinha que, perguntando ao Luís, aqui então temos um entendimento diferente, eventualmente, do uso dos materiais. Pelo menos aquela casa que o Luís tem sido mais divulgada, do trabalho que eu vou conhecendo do Luís, há uma vontade de voltar a tecnologias tradicionais muito grande, não é? Uma casa feita em arquitetura de terra. Como é que foi esse desafio? Porquê é que foi essa vontade? E como é que é a expressão dessa arquitetura? A questão que eu vejo, aliás, e aí razão pelo que eu fico feliz, é por trazer os arquitetos ao debate. Por quê? Porque a gente tem quando há o debate, seja ele pautado pelas questões ambientais, e de fato, o que já foi feito de uma maneira muito pragmática, até, vamos dizer assim, historiograficamente falando, quase que os antigos arquitetos já resolveram muitas questões ambientais nos seus projetos, né? Então, nesse projeto, diretamente falando do projeto da nossa casa, feita em taipa de pilão, que é uma técnica super antiga, né? E, portanto, vamos dizer assim, revisitada, fez muito sentido, não só com um olhar romântico, ou isso que a gente poderia cair nesse discurso romântico de trazer ao passado questões da história e tudo mais, mas houve um sentido técnico à escolha dessa técnica, né? Isso não é pouco. Acho que tem uma questão que o arquiteto pode ser a única pessoa dentro desse debate que pode trazer a técnica com a cultura, né? Fazer essa ligação entre esses dois campos que são muito importantes. E a cultura seria esse elemento que vai, vamos dizer assim, criar uma base, né? Uma espécie de ligação ao contexto, né? Ao contexto climático, ao contexto material, ao contexto humano, técnico, dos saberes de construção. Então, quando a gente é convocado a fazer um projeto, a primeira coisa que a gente olha é o lugar, quase. Nós, como o nosso escritório, o Arquipélago Arquitetura, a gente vai olhar o lugar. Então, a partir do lugar, a gente vai escolher o material, vai escolher a técnica. Nesse caso específico dessa casa, de taipa, a gente estava num lugar muito frio, num pé de serra, ou seja, um topo de morro, onde a terra era boa para produzir taipa. E a taipa, no caso, a gente não tinha como levar grandes materiais até esse local, não havia estradas, não havia sequer energia elétrica na construção. E outra coisa, na região, a gente tem essa região de Cunha, que é no interior de São Paulo, aqui no Brasil, uma cultura muito forte de cerâmica, né? Tem muitos ceramistas que trabalham nessa região, é um fator cultural, quase regional dessa situação. Então, nos colocamos numa situação que era o seguinte, se a gente precisa fugir dos ventos frios, a gente precisa criar um lugar mais quente. O primeiro olhar do arquiteto técnico vamos tentar rebaixar um pouco a casa para ela se apegar ao terreno e, com isso, acumular energia, né? Não perder energia, acumular calor. E fizemos esse corte de 1 metro de terra no terreno. E daí surgiu, enfim, o nosso material de construção. Acho que esse foi o início da história, né? Porque considerar a terra como um material de construção, a terra do próprio local, é um pouco quase que redundante falar, mas está aí a grande sustentabilidade, né, do saber construtivo. Luís, então agora indo para Porto Alegre e perguntando qual é que é a dificuldade de utilizar técnicas que não são necessariamente as do lugar no lugar. Como é que isso funciona? Será que pode funcionar bem? Não funciona bem?
Estava a pensar na obra da Santa Casa que ganhou um prémio, com aquela uma utilização de fachada de madeira que não é propriamente a fachada tradicional do Alentejo. Como é que foi o desafio? Como é que está a funcionar? Filipe, nesta situação, neste projeto em concreto, relativamente à Santa Casa da Misericórdia de Porto Alegre, o edifício implanta-se num local no meio da cidade, mas numa região, estamos a falar no Alentejo, no Alto Alentejo, que ela é quente no verão e muito fria no inverno. E nós tínhamos uma premissa que era, o promotor disse-nos, nós temos que poupar o maior número de energia, nós não podemos continuar a gastar a energia que gastamos, ou seja, o edifício sofreu uma ampliação, essa ampliação foi o dobro, o edifício no final ficou com o dobro da área de construção que tinha, sensivelmente, e nós tínhamos que construir um edifício e conseguir reduzir a fatura da energia que a instituição pagava. Então tivemos que adotar uma série de sistemas para conseguir reduzir esses valores e tivemos que trabalhar com o sol e com a posição do edifício. Tivemos que criar uma barreira virada a norte para proteger as temperaturas que no inverno fazem sobre os edifícios e criámos uma fachada de madeira. Foi arriscado, foi uma atitude de projeto que tivemos que lutar muito por ela, mas conseguimos junto do promotor criar esta barreira de madeira a norte, e a zona de nascente criámos uns grandes envidraçados permitindo que o sol no inverno entrasse, de alguma forma para aquecer o espaço e para produzir esse calor dentro do espaço, evitando assim a utilização da energia elétrica. Ou seja, neste edifício, resumidamente, acabámos por reduzimos metade da fatura elétrica com a situação da parte de como, e aumentámos a área de construção em 2 vezes. Conseguimos esta mais-valia. Mas trabalhámos com outras situações também, trabalhámos com situações que existiam no próprio local. E aquilo que aconteceu foi que durante a obra e durante as escavações descobriu-se que na implantação da casa e deste edifício que existiam muitas fontes, muitas linhas de águas que se poderiam aproveitar. E durante os trabalhos de construção civil, o engenheiro que acompanha os serviços lembrou-se, vamos tentar captar estas águas e vamos tentar ligá-las a uma rede, que essa rede depois fará a rega de jardins, a limpeza de materiais, não é água potável, mas que podemos utilizar essa água para limpezas. E assim se fez, fizemos poços drenantes, esses poços acabaram por captar essa água que vinha de todo lado, criou-se uma rede e com isso conseguimos uma redução também muito grande na água. Já temos aí já ficámos com 2 situações de energia elétrica numa redução e na parte da parte da água também. E conseguimos com isto uma redução para o dono de obra com algum significado. Mas eu voltando aqui ao Carlos e vou focar-me outra vez nesta questão da linguagem, porque uma coisa que me parece particularmente interessante na arquitetura do Carlos é que tem uma linguagem muito própria, sua, do próprio Carlos, inspirada pelo Oscar Niemeyer, assente em curvas, mas e portanto penso muito nesta questão de como é que um arquiteto que tem uma arquitetura que é muito sua, que é muito própria, consegue desenhar uma arquitetura para o lugar. Como é que se resolve esta dualidade? Será que acabou de vez a ideia da arquitetura tradicional vernacular que define a imagem do lugar? Cada arquiteto vai fazer a sua própria linguagem e é assim que nós vamos construindo as nossas cidades? Em princípio, cada arquiteto traz a sua linguagem, as suas tendências, todo o resultado de uma certa angariação de informações e de cultura que vem absorvendo. No meu caso, eu acho que não consigo me definir, eu sou um freestyle. É nesse sentido que posso até fazer uma casa tradicional, desde que o ambiente, o lugar e o sítio permita que seja feito dessa forma, ou trabalhar com formas e volumes que são mais curvas ou inspiradas em mimetismo, numa linguagem mimetista da natureza,
desde as formas ou dos animais ou das plantas, ou inspirado nas rochas, ou nas cores, ou nas formas, nas curvas sensuais das mulheres, depende do lugar e depende de cada projeto. Por quê? Porque cada projeto, a primeira coisa, como eu referi anteriormente, é o cliente, o dono do projeto. Depende da cultura dele, depende do budget que ele tem disponível, depende do tema que ele tem para trazer nesse projeto, depende do lugar que possa inspirar ou não. Todos os lugares são inspiradores, mas há uns que vê-se a potencialidade de realmente trabalhar de uma forma mais cuidada, porque eu tenho que viver do meu trabalho. Para isso eu tenho um lado comercial, mas também tenho um lado conceitualista. É nesse aspecto que o que eu gosto mais de fazer são arquitetura conceitualista, e onde demoro mais tempo na elaboração, mas também tenho que ter certos cuidados, porque eu vivo como profissional liberal, eu tenho que pensar que todo fim do mês tenho que pagar as contas. Mas para isso há o lado da paixão, esse lado passional que nós temos com a nossa profissão, que podemos perder noites sem dormir e dedicar tempo extra que não é pago por qualquer projeto. Há tempos que dedicamos tão exaustivamente que não há preço que pague isso. Mas isso são um acúmulo de informações que vamos tendo ao longo da vida. Hoje, para mim, é muito mais fácil elaborar um projeto que basta ir no lugar, sentir, ver, falar com as pessoas e daí extrair os condicionantes, e eu começo a escrever. Eu nunca projeto a desenhar. Eu não tenho aquela síndrome de papel branco. Pego, começo a escrever, começo a ler, começo a ver a arte, os artistas, o que é que produzem nesses lugares. Começo a sentir o ambiente, vou de manhã, à tarde, à noite. Portanto, é assim que nós costumamos produzir, é sentir o lugar e as pessoas. E a partir daí, ver o ambiente e produzimos. A linguagem vem em decorrência disso. Luís, acha que a geração mais nova tem uma visão diferente? A geração mais nova de arquitetos que está agora a produzir é uma questão geracional que vai aparecendo de quando em quando, ou cada geração, ou é uma questão individual, que cada arquiteto tem a sua expressão e depende muito do cliente, e depende muito do lugar, e não há aqui nenhum entendimento de identidade ou de cultura do grupo? Olha, eu acho que isso continua sendo, como sempre vai ser, eu acho uma questão muito individual, né? O arquiteto tem essa questão formativa muito importante, né? E a questão quase que relacional com o contexto, com os ambientes, né? Com cada encomenda, vamos dizer assim, ou cada projeto que ele vai atrás para ser encomendado, que também é uma questão da minha geração. A gente precisa, de fato, às vezes, empreender projetos, né? Fazer o projeto, ter uma proposição e apresentar esse projeto a quem possa construí-lo. Mas eu acredito que, por isso, eu acho que, na verdade, não existe uma tendência ou uma coisa que una a geração. Acho que existem mais, são ligados a uma espécie de estratégia projetual, né? Acho que a gente também busca bastante fazer, né? Em geral, a gente nunca coloca a palavra sustentável como sendo uma linguagem em si ela, mas a gente pensa estrategicamente o projeto. Então, a gente começa um projeto pensando nas estratégias dele, pensando como é que ele vai ventilar, como é que ele vai se apegar ao chão, como ele vai ser construído, e aí, por consequência, a gente acaba sendo sustentável lá no final do processo, né? É quase que o mais importante, nesse momento, acho que a gente se colocar como estrategista até. Acho que uma geração acima está muito ligada a uma arquitetura feita em concreto armado, feita em aço, por exemplo, que são materiais que hoje, para a minha geração, já são colocados em questionamento. Se faz sentido construir, por exemplo, uma residência unifamiliar em concreto armado, gastando aí toneladas de carbono, enfim. Acho que existe já uma compreensão material dos arquitetos mais novos em busca de técnicas, materialidades, por exemplo, madeira engenheirada, que aqui no Brasil tem crescido muito a produção, e acho que é um caminho muito interessante que eu vejo já a geração mais nova pesquisando esse tipo de material, menos como uma linguagem e mais como uma estratégia arquitetônica. Muito bem. E o Luís, agora voltando entre a questão de se há ou não uma expressão individual, ou se não existe nunca, se nunca existiu, ou uma expressão de geração, ou se foi sempre individual. Em Portugal falamos muito da questão da arquitetura portuguesa como uma identidade. E procura-se muito o que é a arquitetura portuguesa, como é que se define,
como é que se usa, qual é que é a expressão da arquitetura portuguesa. E se existe arquitetura portuguesa, Luís, no seu entendimento? Existe, existe arquitetura portuguesa, existe arquitetura tradicional, e Raul Lino traduziu bem no seu livro. Mas existe uma construção típica portuguesa, e Portugal é um país pequeno, mas que, se nós olharmos bem, a própria construção ela varia muito de norte a sul. E isso é interessante fazer essa análise. E porquê? Porque é que ela varia? E porque é que se constrói na parte norte, constrói-se muito com a pedra aparelhada, e na parte sul constrói-se muito com a parte dos tabiques, isto porquê? Porque o ser humano teve que se adaptar adaptar ao sítio. E no norte há a rocha, a pedra, e essa matéria-prima é aproveitada para se construir casas. E no sul existe a taipa, existe outros materiais que são utilizados na construção. Existe a cal hidráulica, que é utilizada para revestir todas as taipas, as paredes de taipa, e depois são caiadas, porque no local existem esses materiais, e o ser humano adapta-se a isso. Existe uma entidade local, isso sim existe, mas aquela teoria que existia mesmo na altura do Raulino, da casa típica portuguesa, era talvez uma imposição que nós todos, que nós tínhamos, nós não, que eu não vivi nessa altura, eu nasci em 64, mas que os arquitetos na altura tinham, que era tipo uma imposição do regime para se construir daquela maneira, criar um protótipo regional, porque isso era os ideais do próprio governo na altura. Mas Portugal teve grandes arquitetos que conseguiram romper com isso, mesmo durante o regime, mesmo durante a opressão, conseguiram romper com esta situação e conseguiram projetar e fazer grandes obras, encomendas públicas, e conseguiram fazer com que a obra deles fosse do Estado, mas que tivesse uma aparência arquitetónica, que fosse uma obra de arquitetura fantástica. Fazemos agora um curto intervalo e voltaremos dentro de poucos instantes. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte do nosso programa. Temos connosco de Cabo Verde Luís Amelberg, do Brasil Luís Tavares e de Portugal Luís Calado. Hoje falamos sobre arquitetura bioclimática. Agora a pergunta vai ser a mesma para todos nesta ronda final. E a minha curiosidade é como é que vocês, arquitetos que hoje fazem arquitetura, pensam que vão estar a fazer arquitetura daqui a 20 anos? Começo com o Luís. Luís Calado? Daqui a 20 anos espero estar a fazer arquitetura, e espero que a arquitetura a nível mundial seja diferente. A arquitetura tem caminhado de uma forma muito interessante, ou seja, uma arquitetura, há 10 anos trabalhávamos muito com materiais que hoje já estamos a evitar, nomeadamente o betão armado, o ferro em excesso. Estamos a retirar esses materiais, porque esses materiais estão a deixar uma pegada ecológica bastante drástica. Nós, arquitetos, pensamos nisso, estamos a caminhar para isso, estamos a trabalhar nesse âmbito. O problema é que a própria sociedade, o próprio mundo da construção ainda não está preparado para isso. É difícil trabalhar e explicar a um construtor que vamos ter que substituir aquela estrutura de betão armado por uma estrutura de madeira, de lamelados colados, porque para evitarmos esse tipo de materiais por causa da pegada ecológica. Mas daqui a 20 anos eu acredito, assim como os arquitetos tiveram este caminho, daqui a 20 anos espero que toda a sociedade e todo o mundo da construção tenha esse caminho também já percorrido, e nesse momento estamos a trabalhar já com uma arquitetura ecológica a 100%. Essa é a minha opinião e essa é a minha vontade como arquiteto, claro. Luís Tavares, a mesma pergunta para o Luís Tavares. Como é que daqui a 20 anos pensa que vai estar a fazer arquitetura? Bom, primeiro eu gostaria de continuar a fazer arquitetura daqui a 20 anos, continuar a estar fazendo, né? Porque, enfim, a gente também depende de muita economia, muitos outros fatores. Mas, de uma maneira geral, eu vejo o arquiteto como sendo um potencial transformador, né? Como uma pessoa, um agente que seria o grande articulador sobre qualquer mudança, né? É um cara que vai ter uma visão multidisciplinar, trazer o olhar, a visão arquitetônica, técnica,
em muitas áreas. Eu me vejo daqui a 20 anos, o arquiteto saindo um pouco daquela disciplina não ortodoxa, mas daquela disciplina, vamos dizer assim, consagrada, da prancheta, da encomenda, do equipamento público, da casa, etc., mas também sendo convocado a abordar a sua visão arquitetônica em outras variáveis, né? Vamos dizer, eu imagino muito o arquiteto trabalhando junto com, por exemplo, engenheiros de materiais, pensando em novas ligas de carbono para substituir o plástico, por exemplo. Eu vejo o arquiteto sendo uma pessoa capaz de agir nesse setor também. Eu vejo o arquiteto capaz de retomar a indústria, né? Porque a gente abandonou a indústria. Eu vejo que o arquiteto fica sempre nesse meio termo entre vou trabalhar com a manufatura, eu vou atender a indústria, e acho que de uma maneira geral a indústria sofre hoje uma lacuna, uma presença mais forte dos arquitetos, né? Produzindo elementos industriais de qualidade, com materialidades adequadas, com estratégias de montagem, leveza, que é uma visão arquitetônica sobre o mundo. Essa visão arquitetônica sobre o mundo deve estar no mundo, quase assim. Então, eu vejo o arquiteto mais atuante, mais aberto a se envolver, né, de lógica a partir da sua visão arquitetônica. Eu vejo isso. Daqui a 20 anos eu espero que a gente consiga, enfim, mudar um pouco, né, as coisas como elas estão. Carlos? Sim, daqui a 20 anos, eu penso que vai depender da estratégia, da agenda estratégica da política que se faz hoje, para depois termos os resultados daqui a 20 anos. Isso se considerarmos como é que a ciência e a tecnologia estão de mãos dadas desde sempre, na descoberta de novos materiais e na preocupação política para as pessoas, porque a arquitetura, o urbanismo são para nós. É a forma de morar, é ter habitação condigna para todas as pessoas, é ter habitação social. Eu penso que a tendência vai ser a habitação social, chamemos-lhe assim, né? Daqui a pouco vai mudar, sem modismos, sem essas tendências bioclimáticas, sabendo que o resultado dessa agenda não está a beneficiar esse tipo de arquitetura. Porque enquanto temos o custo de uma bateria de lítio altíssimo e que é renovável de 10 em 10 anos, como é que podemos armazenar a energia? Toda essa questão da arquitetura futura vai passar necessariamente ao aumento demográfico, vai ser a questão da urbanização para acomodar, alocar a população. E a maioria da população não tem essa condição de ter a casa própria em termos de ir à banca, tudo isso vai mudar. Mas o que vai acontecer no futuro vai depender da estratégia que for montada em planos de desenvolvimento sustentável. Porque não podemos continuar com habitação social, que eu julgo que vai ser a tendência futura. Fazendo casas com janelinhas e com pé direito de 2,30. Isso é insustentável, porque o edifício, que é um grande produtor de calor, de energia, também é um grande absorção de energia. Portanto, é um corpo térmico que deverá ter trabalhado no sentido de termos uma arquitetura que permita essa falta de oscilação em termos de perda e ganho de energia. Se for nesse aspecto em que não há impacto no ambiente, porque esses materiais são tirados do subsolo, os materiais que são produzidos para essas novas tecnologias são exploradas através de grandes minereiras. Portanto, estamos a ver que há uma contradição entre a questão da exploração dos minerais, da parte tecnológica e do que é que oferta dessas grandes indústrias. Essas indústrias vêm com os materiais e esses materiais, como é que vamos usar se é caríssimo? Mesmo para habitação social, só há um budget. O público, o poder público que encomenda esse tipo de arquitetura tem um budget limitado. Isso vai depender da vontade política. Portanto, a nossa atividade daqui a uns anos vai depender disso. Porque agora a arquitetura e o urbanismo é pragmático, não é ideológico como havia antes. Como na época do Le Corbusier, no período moderno, não é? Que nós vimos, a questão dos transportes, a questão dos edifícios,
são coisas que eram sonhadas em termos de ambiente construído. Hoje não. Hoje em dia tudo tem que ser pragmático, tem que ser estudado, porque a arquitetura bioclimática sempre existiu e continua a existir nos povos primitivos, em algumas regiões, como disse o meu colega, no norte de Portugal, constrói-se com pedras aparelhadas, mas no sul do Algarve, no sul, Algarve, Alentejo, você vê que é outro tipo de arquitetura, muito adaptado isso é que é arquitetura realmente bioclimática, onde há os pátios internos, os pés direitos são altos, as janelas, a influência da nossa arquitetura colonial é espetacular para nos servir de exemplo, mesmo nos outros países do PALOP, do CPLP, toda essa arquitetura que nós temos de influência que se fazia no século passado é muito importante para termos como modelo de desenvolvimento do nosso projeto no futuro. Muito bem, vamos então, na reta final de mais uma Hora de Agir, fazer uma última intervenção, caso entendam, fazendo uma pequena reflexão sobre este tema da arquitetura bioclimática. Luís Calado, para quem é que é este minuto final? Eu acho que eu vou pegar nas palavras do Carlos, e este minuto final é para os nossos políticos, é para quem nos organiza a sociedade e para quem nos consegue promover o desenvolvimento, nomeadamente o desenvolvimento da arquitetura, é para eles que têm que atuar de uma forma mais sustentável, têm que conseguir implementar os planos que muitas vezes estão feitos e que não saem das gavetas, têm que os conseguir implementar, têm que conseguir todas estas teorias que nós falamos, todas estas recomendações que nós temos têm que ser implementadas, e isso só a nível político é que tem que ser. Tem que haver uma política mais ligada ao território, isso é importante, e não uma política ir buscar modelos importados de outros lados. Nós vivemos num sítio e temos que saber viver nesse sítio, temos que trabalhar com as coisas do sítio, e isso é importante. Este minuto vem para eles e vem de uma forma a solicitar que tenham mais atenção no futuro para estes problemas. Luís Tavares, para quem é que é o seu minuto final? Olha, é difícil convocar alguém, algum personagem específico. É claro que a gente, enfim, depende muito uma figura dependente, né, de outros atores. Mas eu vejo assim de uma maneira bem, não querendo ser generalista, mas sendo de uma maneira mais ampla. Acho que a gente tem que convocar um pouco a sociedade inteira, sabe? Uma coisa mais populacional, quase da gente. Aquilo que o Carlos mencionou brevemente, a cultura arquitetônica, isso é uma coisa fundamental, fundamental. Acho que a gente é quase que a arquitetura às vezes é um instrumento cultural, né? Uma coisa que a gente tem que valorizar como um bem cultural, uma coisa que faz parte da construção social. E isso não é pouco. E me parece que no Brasil, por exemplo, a gente tem um cenário um pouco desolador nesse sentido. O CAU, que é o nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo, fez um censo há uns anos atrás, se não me engano, uns 5 anos atrás, onde está lá, a gente tem 7% da população, mais ou menos, que já contratou um arquiteto no Brasil. Enfim, e nossa população hoje é majoritariamente urbana, ou seja, todos nós convivemos a partir das cidades, mas não olhamos a figura do arquiteto como a pessoa que pensou aquilo, que pode pensar outras coisas, que pode trazer, enfim, organizar o espaço urbano, né? A gente falou um pouco sobre urbanismo, mas acho que é um tema também importante para os arquitetos, né? Não se distanciarem, né, em relação à arquitetura bioclimática. Acho que todos esses temas, inclusive a cultura, inclusive os saberes tradicionais, todos eles também se colocam perante ao urbanismo, né? Perante a como nós ocupamos nosso território. Ou melhor, aonde nós ocupamos, né? De que maneira nós ocupamos, como que isso vai ser ocupado, ou seja, também há uma ideia de planejamento futuro, né? E então, é quase que a gente tem que aqui conclamar a população que olhe para os arquitetos, uma coisa, a gente tem que começar com quase um trabalho de base, né? Vamos dizer assim. É claro que é necessário cobrar os políticos, é necessário cobrar a permanência de secretarias de desenvolvimento urbano, que hoje no Brasil também são colocados em xeque por parte
das prefeituras, o que é um absurdo, porque são a partir delas que é possível exercer, né, esse planejamento estratégico territorial numa escala futura e atual, né, e também valorizar um pouco a cultura arquitetônica. Carlos. O meu é transversal para todas as instituições da sociedade, do poder, do ensino, de forma a sensibilizar e trazer informações, a cultura, para a sociedade, porque uma sociedade pouco esclarecida não vai mudar nada. As instituições do poder podem determinar o que quiserem, mas se a sociedade não está preparada para absorver essas informações, não tiver essa sensibilidade para lidar com esses temas, acredito que vamos continuar a sonhar porque hoje sentimos que o mundo segue tendências, segue modismos. Portanto, quando falarmos de uma projeção futura para o bem da população, porque nós, da população em geral, do habitante, de nós que somos habitantes dessa terra, desse planeta, nós temos que ver que não se pode viver no espaço privado, são as nossas casas, ou no espaço público, em que não há condições de vida. As pessoas começam a ficar doentes. É preciso sentir que esse tipo de, onde não há verde urbano, onde não há praças, não há largos, não há pontos de encontro, não há, são centros comerciais fechados, as pessoas nem conversam, não se vão passear para desanuviar, sabendo que se pode desanuviar de outra forma, em contato com a natureza, em contato com o ambiente, em contato com as próprias pessoas, em termos dessa interação social, mas para isso é preciso que haja um projeto, uma agenda de transformadora nesse sentido, porque senão continuamos seguindo modismos, tendências que não nos levam a lugar nenhum e que não têm substrato, não têm background de forma a levar a termos uma vida mais consistente e mais consciente daquilo que nós queremos para o nosso futuro e para os nossos filhos, que é a questão da sustentabilidade. E assim terminamos mais uma hora de Agir. Estivemos aqui a falar sobre arquitetura bioclimática, separados por oceanos, mas na mesma língua. Até para a semana.